Bom dia a todos. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo dos esforços seccionais com um assunto extremamente útil. Na realidade, parte dele a gente já comentou antes, já tinha deduzido antes de observações. Agora nós vamos, digamos assim, ter uma prova matemática, mas esses assuntos são de fundamental importância para o traçado do diagrama, calcular momento máximo, essa coisa toda. Muitos deles nós já vimos antes. Então vamos pegar aqui uma viga simplesmente apoiada e ela está sujeita a um carregamento qualquer distribuído. Então não pode haver nenhuma carga concentrada, nem força concentrada, nem momento concentrado. Vamos ver depois, mas por enquanto, nesse nosso estudozinho inicial, vamos admitir que não há, em canto algum dessa viga, uma carga concentrada ou momento concentrado. Muito bem, aí eu faço a seção MMPP e vou estudar esse pequeno elemento diferencial. Como sempre, a ideia aqui da seção é transformar o que é força interna em externa. Então, de fato, aqui estão aplicados. Isso é uma seção esquerda, vale regra de sinal de força esquerda. Então, o momento fletor no seu sentido positivo é horário, o esforço cortante positivo é para cima, o contrário é verdadeiro. Aqui o esforço cortante positivo é para baixo, o momento é anti-horário, positivo, Então, desse lado tem MV, e é claro que do outro lado vai ter um momento fletor esforço cortante diferente. É óbvio, porque eu andei, em geral diferentes, Eu andei dx, então eu dei um acréscimo em x, vai ter um acréscimo infinitesimal em x. Se a curva é contínua, e as funções são contínuas, e são obrigatoriamente, porque eu não disse que não tinha nenhuma carga, nem momento concentrado aplicado, foi para isso que eu disse, inclusive. Então, V é contínuo, é a função contínua, M é uma função contínua. Então, é claro, em tudo que eu dei um acréscimo infinitesimal em x, vai ter um acréscimo infinitesimal em V, que é V mais dV, e um acréscimo infinitesimal em M, que é M mais dM. Caso não fosse contínua qualquer curva dessa, poderia haver um salto de descontinuidade. Então, isso aqui não estaria correto. Mas aqui está perfeitamente correto, a hipótese está correta. Existe aqui um carregamento distribuído, E a sua resultante aqui é dx, ela passa em algum lugar entre esse ponto e esse, é um lambda dx, onde lambda varia de 0 e 1. Ou seja, na realidade eu não estou muito preocupado onde essa resultante está passando, mas eu quero ter certeza aqui matematicamente, e que ela está entre essas duas faces. Então é lambda dx, mas é um lambda entre 0 e 1. Essa distância da resultante, Muito bem, então, como a viga como um todo está em equilíbrio, qualquer pedaço dessa viga tem que estar em equilíbrio, Então, essas forças externas eram internas, foram transformadas em externas pelo método das seções, Então, essas forças têm que estar em equilíbrio, então estão sujeitas das equações necessárias de equilíbrio. Primeiro, vamos fazer o equilíbrio das forças no eixo dos y, Então, o somatório das forças nos eixos dos y vai ser o quê? Vai ser mais V menos Q dx menos V mais dV igual a zero. Então, essa é a equação de equilíbrio. V pira com V, você fica que dV é menos Q dx, dividindo todo mundo por dx, dV dx igual a menos Q. Então, a derivada do esforço cortante é menos a intensidade da carga distribuída naquela seção. Veja que eu estou chamando de Q positivo para baixo, certo? Sempre chamei, vou continuar chamando, Então, Q é uma carga distribuída positiva se ela aponta para baixo. Então, dV dx igual a menos Q. Essa é a nossa primeira equação diferencial de equilíbrio. Derivada do esforço cortante é menos a intensidade do carregamento distribuído. Agora, vamos tomar momentos em relação ao ponto O. Então, tomando momentos em relação ao ponto O, o que é que eu vou ter? Eu vou ter M menos M menos V dx, porque está tudo no sentido horário, para mim é anti-horário, no equilíbrio, não confundir sinal de momento fletor com sinal de momento na equação de equilíbrio dos momentos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, eu estou tomando a equação dos momentos em relação ao ponto O, positivo para mim é anti-horário, então aqui é horário, então é negativo, menos M, menos V dx, mais lambda x vezes Q dx mais M mais dM igual a zero. Então, eu tenho aqui M
menos V dx mais Q dx vezes lambda dx mais M mais dm igual a zero. Muito bem, eu corto M com M e fico dm igual a V dx menos, né, estou passando isso aqui para o segundo membro. Então, dm é V dx menos lambda Q dx ao quadrado. Divido tudo por dx, eu fico dm dx é V menos lambda Q dx. Ora, quando dx tende para zero, dm dx tende para a derivada, isso aqui não muda, né? Não varia com x, e esse cara vai para zero, então esse cara será sacudido aos cães. Na realidade, em cálculo 1 ou 2, vocês viram que se eu tenho diferenciais de primeira ordem, eu tenho de segunda ordem, esse cara é desprezível. Porque esse cara tende para zero muito mais rapidamente. Né? Então, isso não é uma aproximação, isso, como está mostrado aqui. Isso não é uma aproximação. Tá? Então, você sempre pode desprezar diferenciais de ordem maior defronte de diferenciais de ordem menor. E aqui está demonstrado por quê? Né? Quando dx tende para zero, esse cara vai para zero e esse cara fica constante. Então, dv dx dm dx é igual a v. A derivada do momento fletor é o esforço cortante. Então, essas duas equações diferenciais de equilíbrio têm aplicações que são utilíssimas, né, para o traçado do diagrama de momentos fletores, o cálculo dos momentos máximos, né, que são importantes para nós, como vocês sabem. Então, nós vamos fazer uma série de observações, várias observações, muitas das quais nós já temos, digamos assim, visto antes, como uma coisa a partir de exemplos. Né? Aqui a gente vai ver matematicamente. Então, vamos considerar aqui um trecho onde eu tenho... A gente vai voltar para cá. Um trecho onde não há carga, um trecho onde a carga é distribuída, como é que é o diagrama de esforços cortantes, como é que é o diagrama de momentos fletores para esses dois casos, e vamos entrar nas nossas observações. Então, a primeira observação é o seguinte. Imagine que Q é uma função polinomial. Então, a nossa carga, ou bem, é nada, é zero, né? É uma carga uniforme, uma carga trapezoidal, e por aí vai. Pode ser quadrática, né? A gente vai ter um caso que a gente vai usar em resistência 2, mas é uma função polinomial. Então, o que é que eu posso dizer? A curva que descreve o esforço cortante V de x é um grau superior àquela que descreve a função Q de x, por um motivo muito simples, né? Porque dv dx é Q. Então, se a derivada de V é Q, Q é um grau, polinômio de um grau superior a Q. A mesma coisa eu posso dizer da curva que descreve os momentos fletores, M de x. É um grau superior que descreve os cortantes, V de x, por um motivo muito simples, né? Que dm dx é V. Então, a derivada de M é V. Então, é claro que M é um grau superior a V, o polinômio, né? E isso aqui, é claro, está mostrado aqui. Se aqui eu tenho que zero, um grau superior a zero é uma constante, um grau superior a uma constante é uma reta inclinada. Aqui, Q é uma constante, um grau superior a uma constante é uma reta inclinada, e um grau superior a uma reta inclinada é uma parábola. Então, é aquilo que nós já vimos antes. Trecho sem carga, o cortante é uma reta horizontal. Eu já tinha visto isso. Acho que todas elas nós já tínhamos visto, né? Se o trecho não tem carga, o cortante é uma reta horizontal e o momento é uma reta inclinada. Em geral, inclinada. Né? Trechos com carga uniforme, o cortante é uma reta inclinada e o momento é uma parábola. Essas observações nós já tínhamos visto antes. Né? Agora, vamos falar em termos de declividade do diagrama. Primeiro, vamos definir o que eu chamo de declividade. Seja aqui uma curva qualquer y de x. Eu quero saber a declividade nesse ponto x. O que é que eu faço? Eu passo uma tangente por esse ponto. A declividade, para mim, é quanto é a taxa de aumento de y com x. Ou seja, eu dou um acréscimo ΔX a x, vejo quem é o acréscimo ΔY de y, e a declividade é dy sobre dx. Também é chamado de coeficiente angular. Né? Eu não gosto muito dessa terminologia, você fica olhando para esse ângulo. A declividade não é este ângulo, obviamente, porque basta você mudar aqui as escalas de algum desses eixos para esse ângulo mudar. É uma medida da declividade, mas não é a declividade. Certo? Quem é a declividade é a derivada. Então, a declividade é a taxa de variação de y com x, que, obviamente, nesse ponto é dado pela derivada. Né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? A declividade do diagrama de esforço cortante V de x numa dada seção é igual a menos o valor de Q de x nessa seção. De fato, né, nós já vimos que a declividade é a derivada, então é menos Q. Então,
Se eu pegar aqui o diagrama de esforços cortantes aqui, a declividade é zero. Então, isso aqui é zero. Já nesse caso aqui, a declividade é positiva, né? Negativa, né? Significa que menos o negativo é positivo, então Q é positivo, é para baixo. A declividade do esforço cortante é menos Q. Então, a declividade desse esforço cortante é negativa. Isso aqui está descendo, né? Quando x aumenta, V diminui. Então, a declividade é negativa, é menos Q. Então, veja, esta declividade, isso aqui é importantíssimo, hein? A declividade do esforço cortante nada mais é do que menos Q. Significa o seguinte, à medida que você anda B metros, o seu cortante cai QB toneladas. Né? Então, se eu tenho uma carga de Q toneladas por metro, e se eu ando B metros, a carga, o esforço cortante diminui de Q vezes, que é a declividade, quanto você andou, que é B. Né? Então, se eu estou aqui e quero chegar em zero, o que é que eu faço? Quanto é essa distância aqui? Quanto é a distância desse ponto a esse? Eu estou em VA e estou chegando em zero, mas estou caindo a Q tonelada por metro. Quantos metros eu tenho que andar? VA sobre Q. Por quê? Porque menos Q é a declividade desse diagrama. Então, se eu quero descer VA e estou descendo a base de Q tonelada por metro, quantos metros eu preciso andar? VA sobre Q. Isso é importantíssimo. Simplíssimo, é trivial, absolutamente trivial, mas importantíssimo. Então, voltando aqui, a declividade do diagrama de esforço cortante, a taxa de variação de V com X é menos Q. Tá? É menos Q. Muito bem, a declividade do diagrama de momentos fletores Mx é dado, numa dada seção, é igual ao esforço cortante. De fato, nós já vimos que a derivada do momento fletor é o esforço cortante. Né? Então, voltando aqui nas nossas figuras, né? A declividade do momento fletor, aqui o momento está aumentando, né? Esse momento está aumentando, é V. Né? Está aumentando de forma, uma reta. Né? Então, a declividade é constante, é porque o esforço cortante é uma constante. Né? Então, nós já vimos que trecho onde não há carga, o cortante é horizontal, o diagrama de momentos fletores é uma reta inclinada. Então, a declividade é uma constante, por quê? Porque o cortante é uma constante. Né? E esse caso é positivo. Né? Tenha cuidado, desenhar isso aqui não é totalmente trivial, não. Isso aqui, como é positivo, isso aqui tem que estar aumentando. Mas vamos para cá. Aqui está essa parábola. Aí eu chego nesse ponto, quero saber a declividade. A declividade da tangente, né? Que é a derivada do momento fletor. É o quê? É o esforço cortante. Então, veja, essa declividade aqui, que você está vendo, né, é positiva, né? Porque isso é positivo para baixo. Né? Então, nesse caso, o momento fletor está aumentando. Então, isso aqui é obviamente positivo. Se você passar para esse lado já, aí o momento fletor agora está diminuindo. De fato, o esforço cortante é negativo. Tá? Então, a declividade do diagrama de momentos fletores numa dada seção é igual ao esforço cortante nessa seção. E, obviamente, existe um corolário estupidamente importante para nós. Né? Existe um corolário estupidamente importante para nós. Se a declividade do diagrama de momentos fletores é o esforço cortante, quando é que ele assume o máximo ou mínimo, ponto estacionário? Quando a declividade for zero. Quando a declividade for zero. Então, obviamente, no ponto de momento máximo, ou valor estacionário do momento, máximo ou mínimo, é claro que a tangente é horizontal. Então, no ponto de momento máximo, o esforço cortante cruza o eixo, como nós já vimos milhares de vezes. Inclusive, você viu aqui, né? Quando o momento fletor na aula passada, quando o momento fletor aqui chega aqui no QL2/8, que é o máximo, o esforço cortante é zero. Obviamente, então, esta é um corolário importantíssimo. Eu preciso sempre calcular o momento fletor máximo. Onde é que está o momento fletor máximo? X estrela. Onde o esforço cortante cruzar o eixo. É claro que aqui, vocês estão vendo, é só para o caso de vigas sujeitas a carregamento distribuído, mas isso também é válido, serviram para carregamentos de cargas concentradas. Essa é um corolário geral, tá? Momento fletor é máximo na seção que o esforço cortante cruza o eixo. Ele pode cruzar o eixo aqui pela escada ou pode cruzar pelo elevador
não interessa. Esse é o ponto de momento fletor máximo. O mínimo, né, na realidade. Né? Bom, a minha observação C agora é parto da equação, primeira equação diferencial do equilíbrio, dv dx igual a menos q, multiplico por dx, fica dv igual a menos q dx. Aí integro ambos os membros entre A e B, certo? Então vai ficar a integral entre A e B de dv é menos a integral entre A e B de q dx. Ora, a integral de dv é o próprio v. Entre A e B é v de B menos v de A. Né? E menos essa integral aqui é a área sobre q de x entre A e B. Então, a variação do esforço cortante entre quaisquer duas seções vale menos a área sobre q de x entre essas duas seções. Vou dizer de novo, a variação do esforço cortante entre quaisquer duas seções vale menos a área sobre q de x. Então, vamos pegar um exemplozinho aqui, seja um trechozinho aqui de viga, e você tem aqui um trecho AB, aqui não tem carga, o esforço cortante é horizontal. É meio chato fazer isso, viu? Tem que ter muito cuidado ao desenhar esses exemplozinhos. Então, aqui você no trecho entre A e B, você tem uma carga distribuída aqui para baixo de largura B. Não é? Ora, quem é a variação VB menos VA? É menos a área sobre o diagrama de esforço de Q de X, né? É menos sobre a função Q de X. Então, aqui vai ser menos esse retângulo Q vezes B. Ou seja, a área desse animal é o quê? É a resultante. Então, vem aqui aquela nossa observação fundamental, né? Num trecho onde há uma carga distribuída, o que é que acontece com o esforço cortante? Leva uma porrada pela escada no valor e na direção da resultante. A gente já viu isso, tá vendo? Vai ver milhares de vezes isso, né? Então, trechos onde há uma carga distribuída, o diagrama de esforço cortante leva uma porrada, mas leva uma porrada pela escada. Né? De quanto? Na direção e no valor da resultante. Né? Mas isso nós já tínhamos visto, mas está vendo de novo. Aí agora vamos pegar a segunda equação diferencial de equilíbrio, que é dm dx igual a v. Ou seja, dm é v dx, integro os dois membros entre A e B, a integral dm é m, então m de B menos m de A é igual a essa integral v de x entre A e B, que é a área sobre o diagrama de esforços cortantes entre A e B. Então, a variação do momento fletor entre quaisquer duas seções vale o quê? A área sobre o diagrama dos esforços cortantes entre essas duas seções. Isso aqui tem aplicação importantíssima, que é o cálculo do momento máximo. Vamos olhar essa figurinhazinha com muito cuidado. Então, vamos pegar um trecho de viga. Aqui não tem carga e aqui tem uma carga distribuída. Beleza? 10 a 0. Como é que é o diagrama de esforços cortantes? Aqui é uma reta horizontal, porque não tem nada. A partir daqui, essa é uma reta inclinada, né? Cuja declividade é menos Q. Então, isso aqui desce a uma base de menos Q tonelada por metro. Certo? Está claro? O diagrama de momentos fletores, bem, onde não há carga, o diagrama de momentos fletores, como nós já vimos, é uma reta. Né? E onde há carga é uma parábola. Esse é um ponto de concordância. Veja, esta reta tem que ser tangente à parábola. Por quê? Porque a declividade de diagrama de momentos fletores, se fosse cortante, tanto a direita como a esquerda, como a direita de A, o cortante é VA. É o mesmo. Então, a declividade é a mesma. Então, essas duas curvas são concordantes em A. Primeira observação, isso aqui é importantíssimo na hora de eu ver a prova. Você botar isso aqui, um ponto, e você deixar isso aqui não concordante, botar uma reta aqui que faz um bico, faz um ponto anguloso, e não tem carga concentrada, você vai perder porque você errou e vai perder pela falta de simancol. Certo? Onde não há carga, é claro que essas duas coisas têm que ser concordantes. Então, a reta tem que ser uma tangente à parábola. Muito bem, aí tem uma parábola, e é claro, nesse ponto aqui, como nós já vimos, ponto onde o momento, o esforço cortante é zero, o momento é máximo. Então, você vai sempre ter, isso eu lhe garanto, 100% de certeza, na prova, em todas as suas aplicações, você vai ter que calcular o momento máximo. Então, você vem calculando da esquerda para a direita, você calcula o A, você calcula o MA, aí passa para um outro ponto aqui, que vai chamar de pontos notáveis, né? Onde você tem que calcular realmente
não só o cortante como o momento, vai para o resto. Aí vai ver onde é que está o máximo. Onde é que está o máximo? Está aqui, em algum lugar aqui. Né? Então a primeira pergunta é: aonde está? Quem é essa distância? Eu sei que é nesse ponto onde o cortante cruza o eixo. Porque onde o cortante cruza o eixo, nós vamos ter o momento fletor máximo. Mas eu quero saber essa distância. E aí eu vou usar a observação B1. Né? Observação B1 diz que a declividade do diagrama de esforços cortantes, numa dada seção, é menos o valor da carga distribuída. Então, a declividade vai ser VB menos VA sobre B, né? A gente já viu que é delta Y sobre delta X, né? Então, delta Y é VB menos VA sobre B. VB é zero, é menos VA, vai ser igual a quê? A menos Q, porque a declividade é menos a intensidade da carga. Né? E daqui eu tiro imediatamente que B é VA sobre Q. Mas isso é o óbvio, né, companheiro? Você está em A, com VA, descendo a base de Q tonelada por metro. Quando é que você vai chegar em zero? VA sobre B. VA sobre Q. Né? Repetindo, você está em VA, descendo a uma base de Q tonelada por metro. Em que lugar você vai chegar em zero? É VA sobre Q. Não precisa fazer tudo isso, é o óbvio, Lulante. Né? Porque a taxa de variação, a declividade, é menos o valor da carga. Então, já sei B, já sei essa distância B. Aí preciso calcular o momento máximo. Vou calcular como? Eu sei quem é MA, porque você vem calculando da esquerda para a direita. Então, qual é a diferença entre MA e momento máximo? É esta área deste triângulo. Né? É a área desse triângulo. Então, momento máximo menos MA é a área desse ângulo, que é metade da base pela altura. Então, é metade de B vezes VA. Então, obviamente, o momento máximo é MA mais B vezes VA sobre 2. Isso aqui é que você vai usar. Então, é claro, aqui, uma curiosidade, B é VA sobre Q, então substituindo aqui, o momento máximo vai ser MA mais VA ao quadrado sobre 2Q. Mas na realidade, na vida real, você vai fazer esse cálculozinho aqui dessa areazinha e somar. Tá? Numericamente, vai ter números aqui e somar. Então, veja como essas observações simplificam danadamente, não só o traçado, mas o cálculo, né? O cálculo do momento máximo é imbatível isso aqui. Né? Imbatível, é isso aqui que você vai ter que fazer todas as vezes que você for calcular o momento máximo. Saber onde é que está o ponto, dividir o cortante pela carga distribuída, você vai ter a distância e ver, calcular a área e somar com o ponto, as seções notáveis que você já calculou antes e somar isso aqui, né? Para poder chegar ao momento máximo. Você sempre tem uma seção um pouquinho aqui, onde a intensidade muda, aí você tem obrigatoriamente que calcular aqui o cortante e o momento. Né? E daqui você tira o seu momento máximo. Você vai fazer isso com certeza, 100% de certeza, sempre. Né? Uma segunda aplicação é muito interessante. Né? Seja aqui uma viga simplesmente apoiada, sujeito a um carregamento doido qualquer, distribuído. E aqui o diagrama de esforço cortante. Aí vem a pergunta, qual é a área total sobre o diagrama de esforço cortante? Hã? Ora, a área total é a variação entre o momento entre A e B, é MB menos MA, mas MB é zero e MA é zero, então a área total é zero. Esta área total é zero. Né? Veja que não pode ter nenhum carga concentrada, nem momento concentrado, aqui é só distribuído. Então, essa é mais um exercício, né? Quando eu dava aula presencial, eu obviamente não dava resposta, ficava perguntando a todo mundo até a gente chegar à resposta. Bom, então, até agora a gente só viu carga distribuída, a gente evitou carga concentrada ou momento concentrado. Agora é a hora de a gente se agarrar com ele, né? Então vamos pegar uma seção, uma parte da viga, um trecho da viga que tem aqui uma carga concentrada, né? Aí a continuidade das nossas funções V de x e m de x já foram para o espaço, né? Na hora que você considera a carga concentrada. Então vai ter aqui um ponto, a seção A, a gente vai ter a seção A menos, a seção A mais, eu corto aqui e vamos ter esse diagrama de corpo livre desse pedacinho aqui entre A menos e A mais, né? Aqui estão os esforços seccionais nos seus sentidos convencionais positivos, aqui é a seção esquerda, força cortante VA menos para cima, MA no sentido horário. Aqui é uma seção direita, vale regra de sinais de força à direita, então VA positivo, VA mais positivo é para baixo,
e o momento fletor positivo é no sentido anti-horário. E é claro, em tudo que eu andei dx, o MA aumentou, que é o MA mais dm. E aqui está a força P. Vamos fazer o equilíbrio das forças no eixo dos Y. Né? Então eu vou ter que VA menos P menos VA mais igual a zero. Dando, portanto, VA mais é VA menos P. Ora, se eu estou nesse caso aqui, onde não há carga, o diagrama é horizontal, e você tem uma carga P, VA mais é VA menos P, ou seja, é aquela famosa observação que trechos, numa seção onde há uma carga concentrada, o diagrama de esforço cortante sofre uma descontinuidade no valor e na direção da carga. Quer dizer, é uma descontinuidade no valor da carga, mas na direção, se é para baixo, é para baixo. Você vindo da esquerda para a direita. É aquela famosa expressão de baixo de cada carga concentrada, há uma porrada pelo elevador do esforço cortante no valor e na direção da carga. Agora, o que nós não vimos até agora era o caso de você ter um momento concentrado. Então, nesse caso, imagine aqui que no ponto A eu tenho um momento concentrado M0 no sentido horário. É muito importante a gente botar regra de sinal para esse momento aplicado, mas para a nossa discussão, a partir desse instante, M0 é positivo para mim no sentido horário. Estou fazendo todas as deduções baseadas nisso. Então vamos fazer novamente aquele recorte para transformar o que é força interna em força externa. E o que é que nós vamos ter aqui? Na seção A-, eu tenho um cortante positivo para cima, VA, tá? Não há necessidade de estar VA menos, VA mais, porque o esforço cortante não sofre descontinuidade, né? Senão não vai ter equilíbrio vertical, né? Isso aqui tem que ser igual a isso, concorda? Senão não equilibra, né? A soma dos Y não é zero. Só vai ser se esse aqui for exatamente o contrário desse, né? Então eu tenho o VA aqui, esforço cortante, na seção esquerda positivo para cima, o VA na seção direita para baixo, e não há descontinuidade no esforço cortante, nem pode haver. Só vai ter descontinuidade se tivesse uma carga concentrada. Pode ter, mas aqui não tem. Então, não tem descontinuidade nenhuma. Né? Momento fletor. O momento aqui é MA menos e aqui é M de A mais. Vai ter uma descontinuidade, por quê? Porque fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto O, nós vamos ter que menos VA, menos M0, porque aqui eu estou... Esse equilíbrio dos momentos, não é sinal do momento fletor, não, companheiro. Uma vez o aluno me fez uma pergunta e ele insistia e eu fui ficando irritado com ele. Aí eu vi qual era o problema dele. O sinal do equilíbrio, ele estava usando como sinal do momento fletor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Aqui é equação de equilíbrio, tá? Não estou falando de sinal de momento fletor aqui. Então, equação de equilíbrio ponto O, no sentido anti-horário positivo, vou ter menos MA, vou ter menos M0, mais MA, menos VA vezes DX, em relação ao ponto O. E aqui eu, obviamente, estou vendo que aqui todo mundo é diferencial de ordem 0. Você tem um diferencial de ordem 1, que é dx. Quando dx tende para 0, esse animal vai para 0. Isso não é uma aproximação. Né? Então, isso aqui é sacudida aos cães. E você fica aqui, o MA, passando aqui para o primeiro membro. Né? MA é, vou deixando o primeiro membro, passando isso aqui para o segundo membro, é MA menos mais M0. Então, você vem aqui, imagina essa viga. Não tem carga aqui, não tem carga aqui. Então, o diagrama de esforço de momentos fletores é uma linha reta. E é claro, como não tem carga, está o mesmo cortante. Essas duas linhas são, obviamente, tem que ser paralelas. Veja que isso aqui é meio chato de traçar, hein, para ser consistente, hein? Né? Como o esforço cortante não varia aqui, né? Não tem carga aplicada, a declividade do momento fletor, da reta do momento fletor, porque em trechos onde não há carga, o momento fletor é uma reta, né? É a mesma. Então, claramente, esses dois segmentos de reta são paralelos. Né? Agora, quando você chega aqui, esse aqui é o M de A menos. Quando você chega aqui, você chega no M de A mais. Aqui ele soma M0. Então, sob momento concentrado, diagrama de momentos fletores sofre uma descontinuidade no valor, obviamente, do que você aplicou, né? Porque, obviamente, MA mais vai ser MA menos mais M0, não é isso? Então, agora, aqui no diagrama, em que sentido se dá essa descontinuidade? Que é M0, não há dúvida nenhuma, certo? A variação é M0.
Aí eu digo assim, na direção do momento, se você vier da esquerda para a direita, veja bem, aí tem que ter um sentimento, tem que ter um molho aqui. Você vem da esquerda para a direita, não é verdade? E esse negócio está no sentido horário, é como se você quisesse descer esse diagrama. Aí tem que ter uma pequena dose de sentimento. Tá? Então, para mim, isso aqui está dizendo para descer o diagrama. Então, é nisso que eu digo que é a direção. Tá certo? Tem que ter um pouquinho de boa vontade para entender. Mas a descontinuidade é no valor do momento e a direção, se você seguir comigo, a tendência aqui é descer isso aqui. Né? Bom, uma coisa que a gente não viu ainda foi vigas sujeitas a carga momento, concentrada. Né? Então vamos pegar essa viga aqui, tá? Com um momento concentrado aplicado aqui no ponto C qualquer, que é A e B. Né? Então a primeira coisa para traçar diagrama de esforço cortante momento fletor é cálculo da reação de apoio. Bom, esse cara está querendo girar você no sentido horário, certo? Então ele quer comprimir B e aliviar A. Então por isso eu botei aqui, o rabo está saindo desse lado, a cabeça está chegando aqui. Então aqui ele quer comprimir, aqui ele está querendo levantar. Então eu boto a reação de apoio, obviamente, para baixo. E aqui a reação para cima. Então, toma um momento em relação ao ponto B, eu botei então que L vezes RA menos M0 é igual a zero. Isso aqui RA é M0 sobre L, é claro, para baixo. Somatório de F de Y vai ser menos M0 sobre L mais RB. É claro que M0 não entra no somatório das forças, porque isso é um conjugado. Não tem resultante de força, então RB também é M0 sobre L. Essa conta não era para ser feita, tá certo? Se eu tenho um conjugado solicitante, eu vou ter que ter um conjugado equilibrante. Quem é que equilibra o conjugado M0? Outro conjugado, só tem um jeito. Contrário. Então, essas reações de apoio tem que fazer um conjugado M0 contrário, no sentido anti-horário. Então, obviamente, cara, é M0 sobre L. E esse cara é para cima e esse cara é para baixo. Não precisava fazer nada disso, tá? Mas tudo bem. Então, vamos agora para traçar o diagrama no grito, tá certo? Então, vem aqui do zero no infinito, leva a porrada de M0 sobre L para baixo pelo elevador, não tem carga, fico na horizontal, levo a porrada de M0 sobre L pelo elevador para cima, vou dormir no zero como devia. Esse é o diagrama de esforços cortantes. Todo negativo no valor de M0 sobre L. Diagrama de momentos fletores. Obviamente, não tem carga entre A e C, isso aqui é uma reta inclinada. Então, o momento fletor em A é zero. O momento fletor em C, menos, olhando para a esquerda, é M0 sobre L, que é a força, vezes A. E é, no sentido anti-horário, força direita, é negativo. Tá? Então, esse momento é negativo. Ele tende, a tendência dele é ROG, né? Puxar isso aqui para baixo, a tendência é de as fibras tracionadas ficarem em cima, né? Então, repetindo, essa é um trecho onde não há carga. Então, o diagrama de momentos fletores é uma reta inclinada. Basta 2 pontos. O momento fletor em A é zero. O momento fletor em C, menos, olhando por força esquerda, vai ser A vezes M0L negativo. Então, passa essa reta. Agora, vamos olhar para o outro lado. Idem, idem, mutatis, mutantes. CB não tem carga. O diagrama de momentos fletores é uma reta inclinada. Basta 2 pontos. Então, vamos lá. Momento fletor em B é zero. Momento fletor em C+, olhando por força direita, vai ter o braço alavanca é B vezes M0 sobre L, sentido anti-horário, força direita, positivo, está querendo, segue, né? Está querendo levantar, fazer isso aqui, a fibra tracionada está embaixo. Então, esse é o momento positivo, tá? Então, este é o diagrama. Observações. Ponto número 1. Essa reta tem que ser paralela a essa. Por quê? Porque a declividade do momento fletor é o esforço cortante, que é constante. Então, a derivada tem que ser igual. Então, essas duas retas têm que ser paralelas. Depois, quem é o salto de descontinuidade? É M0A sobre L mais M0B sobre L. Bota M0 sobre L em evidência, A mais BL, corta isso aqui é M0. Então, neste ponto C, há uma descontinuidade no valor, que é M0, sem dúvida, e na direção, aí tem aquele molhozinho. Isso aqui está querendo descer o diagrama, aí desce. Então, esse é o diagrama de esforço cortante momento fletor. Muito estranho esses diagramas, né? Com salto de descontinuidade do momento fletor. Né? Se a gente for ver a área sobre o diagrama de esforços cortantes, por exemplo, a área é M0 sobre L vezes L é menos M0.
De fato, cara, aquele negócio que a área tem que ser zero não vale quando você tem momento concentrado. Quando você tem momentos concentrados aplicados, aquilo vira a área sobre o diagrama de V de X, vale menos o somatório dos momentos aplicados. E aí sim, vai ter que botar o M positivo no sentido horário. Foi como a gente deduziu isso aí, certo? Então, às vezes eu boto isso em prova, hein? Sem essa observação você não faz. Então, a área do diagrama de esforços cortantes é menos a soma dos momentos externos aplicados, concentrados. Né? E é uma situação complicada. Aí vem a primeira pergunta, mas peraí, você botou isso aí, mas isso tem na prática? Existe na prática um momento aplicado? A pergunta é muito, digamos assim, raro, mas tem. Vamos ver um exemplozinho aqui, melar um pouco as mãos com a engenharia. Tá? Então, vamos supor que o cara chegou assim na sua cobertura e disse, olha, eu pago tanto por mês para você botar um outdoor. Certo? Ele vem aqui, botou aqui um pilar metálico, botou esse outdoor aqui. Aqui é um corte, tá? Um corte AA, tá? Aqui, obviamente, corta a sua viga, né? Então, a altura do outdoor é B, essa distância aqui é A altura da viga é H e a largura do outdoor é C. Então, claro, em tudo que dá o vento aqui, com pressão QV, como é que eu calculo a pressão do vento? Ah, velho, tem uma norma todinha sobre a ação do vento em estruturas. Então, nessa norma, você tem que primeiro saber a velocidade do vento. E com a velocidade do vento, você tem a pressão do vento contra um anteparo fixo. E daí você ajusta para o seu caso. Tá? É uma norma enorme, cada caso é um caso, tem tabela doidado, mas é isso aí, certo? Então você calcula a pressão do vento, é claro que a resultante aqui no seu outdoor vai ser a pressão vezes a área, né? Que é B vezes C. Então é BCQV, né? E está aqui na resultante, bem no meio do troço, né? Qual é o momento? É em relação ao eixo. Então você vai ter que pegar o braço e a alavanca, a força é QC BC vezes QV, o braço alavanca é B sobre 2, mais A mais H sobre 2. Tem que chegar no eixo da viga. Isso aqui eu acho importantíssimo, tá? Acaba não desprezar isso aqui, né? Isso já caiu, nós quando tinha uma prova para os engenheiros, caiu isso aqui, né? Então, isso é M0. Então, de fato, você vai ter o modelo dessa viga, seria exatamente aquilo que nós vimos. Agora, e esse momento é aplicado num ponto material sem dimensão, mas nem a pau, velho. Nem a pau. Vamos ver como é que isso é materializado. Aí você vem com um pilar metálico, aí soldam a chapa metálica, normalmente mais espessa que está mostrado aí, mas uma chapa metálica, e coloca chumbadores químicos aqui. Você faz um furo, né? Depois joga epóxi e coloca um chumbador aqui. Então, quando dá o momento aqui, como é que esse pilar não tomba? É porque há uma tração nesse chumbador aqui e há uma compressão no concreto nesse chumbador aqui. Então, esta é a realidade. E nós simplificamos tremendamente, dizendo que o momento era aplicado num ponto material sem dimensão, que obviamente jamais pode acontecer. Então, por isso ocorreram todos aqueles negócios estranhos, né, do salto de descontinuidade, a área sob diagrama de cortantes não é zero. Por quê? Porque você simplificou, negligenciou totalmente a introdução real da carga na sua viga. Né? E a última observação, é claro, que você tem que ter chumbador dos dois lados. Né? Aqui está comprimido, se fosse só assim, não precisava desse chumbador. O chumbador só trabalha a tração. O chumbador está no furo dessa placa, ele só trabalha quando ele for tracionado. Né? Então, de fato, ele é colocado aqui e o concreto é distribuído e a tração também, porque isso aqui o adesivo distribui essa tração ao longo do furo, né, onde ele é colocado. Mas é claro, ele só trabalha a tração. Esse cara não está trabalhando. Mas e se o vento mudar de direção, companheiro? Aí tem que botar chumbador dos dois lados. Né? Por isso que eu gosto de melar as mãos com engenharia. É sempre um pouquinho mais complicado, viu, do que a gente vê aqui. Mas obrigado.